Fala pessoal, bem-vindos à segunda parte da nossa aula de sensores industriais, do nosso curso de automação 2. E nessa aula de hoje eu vou estar comentando um pouquinho com vocês a respeito de sensores de nível, sensores de vazão e sensores de temperatura. Começando pelos sensores de nível, que estão aqui na tela. O nível vocês vão ver que é uma variável extremamente importante na indústria. Você tem vários silos aí que armazenam os mais diversos produtos, tá? A gente normalmente mede aí a questão de líquidos, mas a medição de nível também se aplica à medição de sólidos, tá? A gente pode ter, por exemplo, grãos, que a gente quer saber a quantidade que tem em determinado silo, ok? E existem basicamente duas formas de a gente medir o nível, tá? A primeira forma é chamada de método da medição direta, ok? Que consiste do que? Você utilizar a superfície superior do líquido, tá? Para fazer a leitura. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um tanque, ou um silo, nós temos o líquido lá dentro. Ele vai fazer uso dessa superfície para poder fazer a leitura do nível da substância. Ok? Nós temos um segundo método, que é o método da medição indireta. Tá? Nesse método, a gente faz a leitura de uma outra variável para poder determinar o nível. Então, a gente utiliza uma variável secundária, por exemplo, força, e a gente converte essa força para um valor correspondente de nível. Tá? Outros exemplos aí de variáveis de grandezas secundárias seriam, por exemplo, capacitância, a pressão também pode ser utilizada como variável secundária, ultrassom pode ser utilizado também, radares em geral também podem ser utilizados como variáveis secundárias para medição de nível. Não se preocupe que eu vou estar mostrando para vocês mais para frente esses dispositivos de medição indireta. Mas vamos lá, vamos continuar. Primeiramente nós temos aí os métodos de medição direta, Nós temos esse primeiro método de medição aqui à esquerda, que é o medidor de nível tipo flutuador livre. Tá? Como é que ele funciona? Nós temos aí basicamente um tanque. Nós temos essa reguinha aqui, ela fica fora do tanque. Tá? E nós temos um sistema de flutuador acoplado a um cursor aqui de fora. Tá? De tal forma que nós temos um sisteminha de polias que leva o nosso flutuador até dentro do tanque. E esse flutuador está acoplado a um indicador aqui de fora. Conforme esse flutuador ele se movimenta, seja para cima ou seja para baixo, esse indicador aqui ele vai se mover nessa reguinha. Okay? E se você fizer a calibração, você consegue então, através dessa régua, obter uma aproximação aí da quantidade de líquido que tem dentro do meu tanque. Beleza? Fazendo uma observação direta através do cursor. Ok? O segundo tipo que nós temos aqui é o medidor de nível tipo visor. Tá? Esse aqui é o mais simples que nós temos. Ele trata-se basicamente de um raso que a gente faz no nosso tanque, tá? E a gente adapta um visor transparente para a gente poder enxergar o que está acontecendo dentro do tanque. Então, à medida que o líquido vai subindo, a gente consegue enxergar, através de uma inspeção direta, onde está o limiar do líquido lá dentro. Então, conforme vai subindo, a gente consegue perceber esse limiar também subindo. E o último que nós temos é o medidor de nível tipo visor tubular. Ele é bem parecido com o medidor de nível tipo visor, ok? Só que ao invés do raso que a gente tem no nosso tanque, a gente faz dois furos. Então, digamos aqui, o tanque estaria aqui, tá? A gente faz dois furos. E o líquido, à medida que ele vai sendo preenchido no tanque, ele vai entrando aqui dentro. E a gente consegue ver ele subindo através desse visor tubular que nós temos aqui, que também é transparente. Então a gente consegue enxergar, à medida que a gente vai preenchendo o nosso tanque, que esse nível ele vai subindo. A gente consegue fazer uma inspeção direta também e verificar a quantidade de nível que tem lá dentro do tanque. O próximo tipo de medidor de nível que eu quero mostrar para vocês são as famosas boias. Nós temos aqui dois exemplos, um com flutuador interno, que é esse aqui, e o flutuador externo. Tá? Eles têm cada um deles a sua vantagem. Então como é que ela funciona? Nós temos nosso flutuador acoplado a uma haste, tá? Que tem a possibilidade de se mover, tá? Ela consegue girar. À medida que essa boia ela vai subindo, nosso indicador ele vai descendo. Então a gente consegue fazer, através de uma inspeção direta também, a leitura do nível que nós temos dentro do nosso tanque. Só que para esse tipo de medidor de nível, nós temos um pequeno problema quando a gente está bombeando o líquido. Tá? Quando a gente está bombeando o líquido, a gente está jogando o líquido dentro do tanque, pode acontecer a formação de ondas aqui dentro, ok? Em que essa boia ela vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Ele vai fazer o nosso indicador aqui de fora, que está indicando para essa reguinha aqui,
ele ficar subindo e descendo também. Então a gente não consegue ter uma leitura precisa, tá? É onde a gente faz uso então dos medidores de nível tubular com o flutuador externo, tá? Então nós temos em uma câmara separada o nosso sisteminha de boia com a nossa haste e o nosso indicador. De tal forma que quando a gente esteja bombeando, essa turbulência que é gerada aqui dentro ela não é passada diretamente para a região de medição. Então a gente consegue ter uma medição mais precisa, né, apesar do processo de bombeamento. Na sequência eu vou mostrar para vocês os medidores que utilizam a técnica de medição indireta. Então vamos lá. Primeiro deles aqui, ó, medidor de nível com flutuador, tá? O que isso aqui faz, tá, pessoal? À medida que esse tanque ele vai enchendo, né, nós temos um flutuador que ele está acoplado através de uma haste a uma célula de carga. Para quem não sabe, célula de carga é um dispositivo que mede força, tá? Então, à medida que o nível vai subindo, tá, gera-se um empuxo, uma tendência desse flutuador subir, né? Nós geramos uma força cada vez maior aplicada à nossa célula de carga. Feito o processo de calibração, a gente consegue então associar a força que está sendo feita nessa célula de carga com o nível de líquido que nós temos dentro do nosso tanque. Então é assim que é feita a medição, né, através da força de empuxo. O próximo dispositivo que nós temos de medição de nível são os transmissores de pressão diferencial. Tá? Basicamente o que eles fazem é comparar a pressão que nós temos ao fundo do tanque com uma outra pressão, normalmente uma pressão atmosférica ou outra pressão padrão. Okay? E a gente sabe que quanto maior for essa diferença, maior a quantidade de líquido nós temos dentro aqui do nosso tanque. Beleza? Porque conforme a pressão, conforme o nível de líquido ele vai subindo, a pressão também sobe no nosso transmissor de pressão. Beleza? Já nesse conjunto aqui que eu estou mostrando para vocês aqui na tela, nós temos alguns dispositivos de medidores de nível um pouquinho diferentes. Tá? Os dois aqui de cima nós temos sondas capacitivas. Basicamente o que esse sensor faz é medir a capacitância dessa sonda. Então, à medida que esse valor da capacitância ele vai alterando, a gente consegue então determinar o nível nesse medidor aqui à esquerda. Já esse medidor da direita, ele faz a medição de nível sem que seja necessário o contato da sonda capacitiva com o líquido que eu estou medindo. Já esse sensor aqui no canto inferior esquerdo é um sensor do tipo ultrassônico. Tá? Como é que ele funciona? Com base no princípio da velocidade constante do som no ar, ele consegue estimar a distância que o meu limiar de líquido, né, está no meu sensor. Então, através dessa dimensão aqui, né, que ele mede, eu consigo estimar quanto de nível que eu tenho aqui no meu tanque. Tá? O mesmo princípio ele vale para os outros que eu mostrei antes. Okay? Então, a gente faz uma conta com base nas dimensões do tanque, né, e na altura do tanque para determinar a quantidade de líquido que nós temos. Beleza? E o último aqui é um sistema de boias. Okay? Só que a gente consegue enxergar esses níveis através dessas lâmpadas. Tá? A cada uma dessas duas boias estão acopladas um contato elétrico. E à medida que esse contato se fecha, né, você acende essas lâmpadas aqui de fora, mostrando então para o operador qual que é o nível do meu tanque. Vamos agora à nossa próxima grandeza de estudo, que é a vazão. Né? E os sensores de vazão são extremamente importantes no processo produtivo, né, porque eles estão associados aí a questão de formulação, tá? Processamento, distribuição de produtos, que normalmente são fluidos, né? Nós podemos associar a vazão também à questão de controles de estoques e a compra e venda de produtos. Mas vamos lá, quando a gente fala de vazão, tá? Não existe somente um tipo de leitura de vazão. Eu vou mostrar para vocês os diferentes tipos que existem. A primeira delas, né, é a vazão volumétrica, né? Conforme o próprio nome já diz, você está interessado na quantidade de volume de líquido que passa por uma determinada seção de uma tubulação em um determinado tempo, ok? E ela é representada pela letra Q. Já a próxima vazão que nós temos é a vazão mássica, né? Que está interessada aí na quantidade de massa de um fluido que passa por uma determinada seção de uma tubulação por uma determinada unidade de tempo. E ela é indicada por essa letrinha QM. E a última vazão que nós temos, né, é a vazão gravitacional, que está interessada aí na quantidade de peso que passa por uma determinada seção de uma tubulação por unidade de tempo, ok? E é indicado por essa letrinha QP. E para nós efetuarmos a medição de vazão existem alguns instrumentos, tá? Dentre eles nós temos aí, o primeiro deles a placa de orifício, que como o nome já diz, né, é uma placa que tem um furinho no meio, tá? E qual que é o princípio de medição desse instrumento aqui? O princípio de medição da placa de orifício baseia-se na redução de pressão que nós temos após essa placa de orifício. Então aqui eu tenho minha tubulação, né?
e eu estou bombeando um determinado fluido, né? Em um determinado instante ele é forçado a passar por aquele furinho, ok? E se nós observarmos a pressão logo após a placa de ofício, conforme está indicado para vocês aqui nessas barrinhas, vocês podem ver que ela é menor, né? Logo em seguida a placa de orifício. E quanto menor ela for, maior a vazão que nós temos passando por essa tubulação. E a medição de vazão é feita através dessa correlação entre essa pressão e a vazão de fluidos que nós temos lá dentro. O próximo instrumento que eu trouxe para mostrar para vocês é o rotâmetro, que consiste aí, basicamente de um flutuador, tá? Associado a uma tubulação com formato aí de funil. Okay? Aí atrás do nosso flutuador nós temos um sistema de régua para a gente poder então comparar, né, com a vazão que eu estou obtendo. Como é que é o princípio de funcionamento dele, né? Nós temos um fluido passando aqui na vertical, certo? Quanto maior for a vazão de fluido que passa por essa tubulação em forma de funil, né, mais alto vai levantar o meu flutuador. Okay? Então a gente consegue estabelecer uma relação entre a posição do flutuador com a vazão de fluido que nós temos nessa tubulação. A gente faz a inspeção direta aqui na reguinha, né? E a gente consegue então determinar qual que é a vazão. Já o próximo dispositivo que eu trouxe para vocês é o tubo de Venturi. Tá? Ele utiliza um princípio que é semelhante àquele que eu apresentei para vocês na placa de orifício, que é a redução de pressão quando a gente tem um afunilamento na tubulação. Tá? Só que ele tem uma vantagem com relação à placa de orifício. Ele causa menos distúrbio no bombeamento, ou seja, a nossa bomba não precisa fazer tanta força, né, quanto ela faria quando a gente está utilizando a placa de orifício. Okay? Então nós observamos a pressão nesse ponto aqui da tubulação e nesse ponto aqui na tubulação. Quanto maior for a diferença que nós temos, né, dessas duas pressões, maior a vazão que a gente obtém através desse sensor. Vamos agora à última grandeza que eu vou estar mostrando para vocês durante essa aula de hoje, que é a temperatura. Okay? É uma variável extremamente importante na indústria, aí, porque ela afeta, né, as características fisicoquímicas de qualquer substância que nós temos. Então, dimensões, né, comprimento, volume, o estado físico, se é sólido, se é líquido gasoso, densidade, viscosidade, todas essas propriedades são afetadas pela temperatura. E na fábrica, né, isso afeta diretamente o quê? A aceleração no ritmo de um determinado processo, né, mudança da qualidade de um processo, né, maior ou menor consumo de energia, necessidade de aumento ou diminuição de segurança. Tá? Então a gente tem várias consequências da temperatura nos nossos processos industriais. Mas o que é a temperatura, né? A temperatura está associada ao nível de agitação das moléculas de um determinado cor, né? Então, quanto mais quente, mais agitadas estão as moléculas, e quanto mais frio, menos agitadas estão as moléculas. Tá? Lembrando aí que a gente utiliza no sistema internacional, né, a unidade Kelvin. Nós podemos também utilizar o grau Celsius, que é aceito também. Vamos lá. Primeiro sensor que nós temos aí para a medição de temperatura são sensores baseados em dilatação de líquido, né? Conforme o próprio nome já diz. Nós temos um líquido dentro desse sensor, que normalmente aí ou é mercúrio, ou é álcool etílico, ou é tolueno. E esse líquido ele se dilata à medida que a temperatura ela vai aumentando. Beleza? E a gente consegue então enxergar essa dilatação através de uma escala ao fundo. Okay? Então a gente observa, né, o limiar de onde tem o nosso líquido, o nosso fluido, e a gente consegue observar diretamente então qual que é a temperatura. O próximo que eu trouxe para vocês aqui são sensores baseados em pressão de gases e vapores. Tá? No caso aqui, nós temos uns sistemas que lembram bastante, que eu mostrei para vocês na aula anterior, né, o sistema do tubo de Bourdon. Né? Nós temos aqui um líquido, um determinado gás. Tá? À medida que esse gás, ou esse líquido, ele é exposto a uma temperatura, ele tende a expandir, né? E tende a pressionar esse sisteminha aqui, ou esse sistema mostrado aqui para vocês, né? Que é exatamente o tubo de Bourdon. Tá? Fazendo com que o tubo de Bourdon ele tenda a desenrolar. Tá? Nessa tendência que ele tende a desenrolar, ele é associado a um ponteiro que se move diante de uma escala. O próximo sensor que eu trouxe para mostrar para vocês são os sensores de temperatura bimetálicos. Tá? Nesses sensores nós temos basicamente duas chapas metálicas de materiais diferentes, okay? Que são submetidas a uma temperatura. Tá?
Como se tratam de materiais diferentes, eles também dilatam de forma diferente. E esse fenômeno aqui, ó, ele acontece. Acontece meio que um emborcamento dessa união dessas duas chapas. Beleza? Então o que é feito? A gente associa essa pontinha aqui a um sistema de ponteiro, tá? E a gente consegue então indicar para nós qual que é a temperatura que nós temos naquele ambiente. Beleza? Para a gente maximizar esse efeito, existem também esses termômetros bimetálicos no formato de hélice, tá? Que eles conseguem então amplificar ainda mais esse efeito do movimento da ponta da junta bimetálica. O próximo sensor que eu trouxe para vocês aqui são as termorresistências. Eu não sei se vocês observaram até então, os dispositivos que eu mostrei para vocês, eles funcionavam através da indicação, né? A gente tinha um ponteirinho que mostrava a temperatura, né, que a gente estava medindo. Já esse cara aqui não, ele consegue trabalhar com tensão, tá? Como é que é o princípio de funcionamento desses caras? Eles utilizam o princípio da variação da resistência elétrica de alguns materiais metálicos, tá? Com a alteração da temperatura. São sensores aí extremamente confiáveis, né? Têm alta estabilidade e repetibilidade, né? Possuem baixa contaminação e são menos suscetíveis a influências de ruídos, ok? E nesses caras nós temos normalmente uma resistência de fio, que é encapsulada aí num bulbo de cerâmica, tá? E essa resistência normalmente ela é feita de platina, ou de níquel ou de cobre, conforme está mostrado para vocês aqui mais adiante, tá? Então aqui, ó, nós temos a região do sensor, né? Aqui dentro fica a resistência que vai então ter a sua propriedade alterada com a variação da temperatura, tá? Esse cara aqui no caso é o mais famoso, tá? O chamado PT100, é um resistor de platina com a resistência de 100 ohms, mas existem outros também, o PT1000, o NI100, o NI1000, beleza? Aqui eu estou mostrando para vocês só uma vista por dentro aí, né, de como que são esses bulbos, esses caras aqui. Já o próximo, né, que nós temos aí é o termopar, ok? Como é que funciona o termopar? Nós temos normalmente dois materiais, o material A e o material B, né? Nós estamos indicando para esses dois fios aqui. E quando a gente junta esses dois materiais, A e B, em dois pontos diferentes, e a gente submete esse ponto aqui a uma temperatura diferente desse ponto de cá, surge uma diferença de potencial que é mensurável, tá? Resultado aí do efeito Seebeck. Então a gente pode calcular esse efeito Seebeck, essa tensão que é gerada, através dessa expressão mostrada aqui para vocês, ok? Se a gente souber, né, corretamente aí quais são os coeficientes Seebeck do material B e do material A. Os termopares eles têm uma grande vantagem, né, que é o preço, porque eles consistem basicamente de dois fios que nós temos aqui, tá? Logicamente que esses fios têm que ser de algumas ligas específicas, tá? Mas para substituir um termopar desse é extremamente barato, ok? E eles têm diversas faixas de aplicação, que eu vou estar mostrando para vocês mais adiante. Esse slide aqui eu estou mostrando para vocês como é que a gente faz para utilizar, né, nosso termopar. Nós temos aqui a junta de medida, tá? Lembrando lá que a gente tinha duas pontas, né? A segunda ponta, a segunda junta de medição, ela fica dentro do instrumento, tá? Então conforme você conecta ele nesse bloco de ligação, cria-se a segunda junta lá dentro do instrumento, tá? Isso aí é tratado de maneira correta, beleza? Aqui eu trouxe para vocês as diferentes faixas de aplicação, né? Nós temos os diferentes tipos de termopares, tipo T, tipo J, tipo E, tipo K, tipo S, R, B e N. Tá? E eu estou mostrando para vocês aqui as diferentes ligas com as quais são feitos os termopares, os fios dos termopares. Então, de acordo aí com a temperatura, com a faixa de temperatura que você quer trabalhar, você vai escolher um termopar aí de um determinado tipo. Esse slide eu trouxe aqui para vocês mais como uma questão de curiosidade, tá? Vocês podem olhar depois aí com calma as vantagens e as restrições de cada um dos termopares, de cada um dos tipos, beleza? E por último, eu trouxe para vocês o pirômetro, né? Que é um sensor de temperatura que é baseado na refletividade no espectro infravermelho. Então você manda um feixe de luz, né, infravermelho para o objeto e de acordo com a reflexão que nós temos a gente consegue então medir a temperatura desse corpo, tá? Vale ressaltar que esses instrumentos eles não são muito precisos, dependendo da distância, logicamente, que você está do objeto, né, que você quer medir. Quanto mais próximo você tiver, mais preciso ele será. Mas a gente consegue obter
leituras com altas velocidades. A gente consegue obter uma resposta a cada 10 milissegundos, por exemplo. E a nossa aula de hoje eu vou estar encerrando ela por aqui. Tá? Peço novamente que façam os exercícios que estarão disponíveis no Google Classroom. E mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.